Bom dia a todos os irmãos, feliz sábado. Então, para a gente recapitular a lição dessa semana, a gente está com jovens aqui, só fazendo um fechamento das últimas lições, né, que a gente está falando sobre educação na lição do trimestre, e a gente começou falando, então, sobre educação no Éden, depois a educação na família, e agora a lição dessa semana é a lei como professor. E eu chamei aqui os nossos amigos os jovens, o Douglas e o Luiz. Bom dia. Bom dia, feliz sábado. Então, para começar a nossa lição, vamos fazer uma oração. Pode orar para nós, Luiz? Posso. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Senhor, eu te peço agora que nos abençoa e continua nos ungindo para que a gente possa aprender um pouco mais da Tua Palavra nesse momento. Senhor, continua nos abençoando ao longo desse período, também abençoe depois da pregação, que o Senhor continue com a gente, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a primeira pergunta vai para o Douglas. Então, a pergunta é a seguinte: se a lei não pode conceder vida aos pecadores, qual o propósito dela, além de nos mostrar nossas necessidades de graça? Eu penso que esse tópico, ele perpassa por várias questões que a gente precisa colocar antes de tratar um pouco sobre essas funções que a lei possui. Primeira coisa, a gente precisa entender que não é possível estudar a doutrina da lei a parte da doutrina da justificação pela fé. Porque se a gente estuda uma separada da outra, a gente vai incorrer em algum erro ou para um lado ou para o outro lado. Então, o primeiro ponto é esse. De fato, como você disse, a lei ela tem por função condenar o pecador, mas quando eu falo condenar o pecador, é mostrar para ele da necessidade de graça que ele possui. Só que a lei ela não tem apenas esta função. A gente conhece muito a analogia de utilizar a lei como se ela fosse um espelho, Eu diria também, vamos usar em questões de leis, vamos supor, o Código de Trânsito Brasileiro. Ele é uma lei federal. O Código, ele possui algumas regras claras de como você deve se portar no trânsito, como você deve se portar em relação ao teu andamento mesmo, com moto, com carro. Só que a partir do momento que você está numa estrada e você está em uma velocidade considerável e você precisa frear bruscamente, não vai ser o Código de Trânsito que vai te salvar. Quem vai te salvar vai ser o cinto de segurança. Da mesma forma é a lei. A lei ela nos condena, ou seja, ela nos mostra a nossa necessidade de graça, ela nos conduz a Jesus, mas ela também não somente faz isso, Ela, como a gente viu aqui no hino, no início, como ela é uma expressão do caráter de Deus, e como Deus, como legislador, é um Deus de amor, nós podemos dizer também que a lei ela tem essa função de revelar esse caráter amoroso de Cristo. Não somente isso, mas uma das principais funções da lei é revelar o caráter amoroso de Cristo. É fato também que a lei ela possui outros pontos, outras funções, e uma das funções também importantes que a lição traz nessa semana é a questão do ensino. A lei, na verdade, o título da lição dessa semana, a lei como professor, vamos dizer que ela é uma redundância, porque a lei ela tem sim por função o ensino. Nessa semana nós tivemos aí o dia do professor. A lei tem por função ensinar, mostrar. Ela não é capaz de nos trazer vida, mas ela nos orienta para o doador da vida. Isso aí. A lei existe para nos indicar, então, o caminho à vida. Eu achei muito importante esse tópico que a lição trouxe, E o caminho, a verdade e a vida é Jesus, Então, a lei reflete o caráter de Jesus. Então, por isso que a gente tem que seguir o que a lei diz para que a gente viva uma vida plena. Então, a próxima pergunta é para o Luiz. Quais estratégias Deus usou para Israel não esquecer a lei? Bom, analisando assim, o padrão
que Deus sempre usa para compartilhar as suas intenções com a gente, eu percebi que Ele sempre usa uma pessoa ungida, né? Sempre um escolhido para compartilhar essas intenções com o povo. Nesse caso aqui a gente tem a história de Moisés, já no final da vida dele, né? Passando então a responsabilidade para Josué, e então eles se reúnem na tenda ali, né? Deus conversa com eles sobre uma nuvem, né? Uma nuvem, e então a gente tem ali Moisés e Josué e Deus instruindo Josué para que ele possa seguir a mensagem, seguir a responsabilidade de Moisés. Outra coisa que eu percebi também, né? É que, como o Douglas tinha mencionado antes, é que a lei ela é justa. Então, a justiça ela se aplica sempre que a gente comete algum pecado. De qualquer forma, assim, né? A responsabilidade do nosso pecado cai sobre a gente. Então, essa é uma forma de Deus também lembrar que a lei dele ainda existe nos dias de hoje. A gente tem o exemplo claro, né, na lição dos 40 anos que o povo passou no deserto. Quer dizer, então eles cometeram pecado e eles pagaram pelo pecado. E isso fez com que eles se lembrassem de quem era Deus, qual era a lei de Deus. E isso é uma outra forma também de Deus lembrar a gente que a lei dele ainda está em vigor e que é importante que a gente se lembre dela. E complementando o que o Luiz aqui disse, é fato que se a lei ela nos ensina a maneira sábia de viver, né? E se ela também nos ajuda a ser um cristão equilibrado, vamos dizer assim, é lógico que Deus utiliza de estratégias, né, de modo a fazer com que a lei seja fixada mesmo na nossa mente. E uma das estratégias, né, nesse caso, como ele utilizou com o povo, né, que Moisés utilizou disso, foi o canto. Né? O canto é algo que facilita muito na memorização, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui ou em casa têm em mente algum canto que aprenderam quando tinham idade de menos de 5 anos, né? O canto ele tem esse poder, né, de fixar na nossa mente. Então Deus, na sua sabedoria, naquele momento, né, de que Moisés estava, vamos dizer, saindo do posto de líder do povo, né? Ele sabia que logo em breve ele iria morrer, e o povo, às margens da cidade de Canaã, Deus orienta Moisés a como, né, a lei deveria ser gravada, inculcada na mente do povo de Israel, para que eles pudessem se lembrar no momento de dificuldade, né? É uma estratégia sábia de Deus. E essa estratégia funciona bem, né? As musiquinhas da escolinha ninguém mais esquece. Quando tem os filhos, sobrinhos, todo mundo lembra para cantar, né? E Deus teve essa didática para ensinar seu povo também. Davi foi um rei que gostava muito de cantar e de louvar a Deus, né? Tem vários salmos. Agora o Daniel Lid, que até nos DVDs deles, nos CDs, ele buscou isso de louvar a Deus através da Bíblia. E a gente consegue gravar mais o que a Bíblia tem para nos ensinar, né? Através do louvor. E é uma didática que funciona realmente. A próxima pergunta, então, vai para o Douglas. O que significa amar e temer a Deus ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, que precisa ser analisada com muita clareza. Por isso que eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo 4, no verso 18. 1 João, capítulo 4, no verso 18. Lá no texto diz assim, todos acharam? Lá no texto diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Primeira coisa,
Janice, temer, a gente tem na nossa mente de que essa palavra é sinônimo de, ou melhor, temor, né, é sinônimo de temer, ou seja, você ter medo. Talvez, muitas vezes, a gente dê essa conotação a essa palavra, porque muitas vezes nós, como seres humanos, falho que somos, lidamos com pais que são autoritários. E existe uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo. Você temer a Deus, na verdade, existem vários sinônimos que a gente pode utilizar aqui, mas, de maneira geral, a Bíblia traz como você ter respeito por Deus. E quando a gente começa a conhecer a Deus e a gente entende quem Ele é, eu disse isso aqui uma certa vez, quando a gente entende quem Deus é, quando a gente tem ciência de quem nós somos e o que Deus fez por nós, eu acho que não tem outro caminho a não respeitar, a obedecer. Mas o fato é que temer a Deus, além de você obedecer, é também você admirar. Porque hoje, de certa forma, a gente entende muito bem, assim, vamos dizer que foi superada essa questão de ligar a palavra temer com medo. Hoje a gente entende, eu acho que de maneira clara, que é o respeito. Mas além do respeito, exige também a obediência. Porque não tem como você dizer que teme a Deus, mas você não obedece os mandamentos de Deus. E é fato aqui, como o texto diz também, que no amor não existe medo. Então, amar e temer a Deus ao mesmo tempo é algo assim, indissociável. Uma coisa não é possível dissociar da outra. São coisas que estão juntas. E temer a Deus vai ser um processo que a gente vai aprender, que é o processo de santificação. A gente nunca vai chegar à perfeição, né? Que é um ponto importante a gente entender, que a gente nunca vai chegar à perfeição, mas a gente vai sempre estar num processo de santificação, cada vez mais desenvolvendo melhor o nosso caráter à semelhança do caráter de Deus. E o temor está relacionado com a obediência, né? Sim. Um belo exemplo foi de Abraão, que Deus pediu para ele o único filho, e Abraão temia a Deus e ele foi lá e obedeceu. Eu acho que é até relevante a gente ler Gênesis 22:12, que trata mais sobre esse assunto. Gênesis 22:12. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então, apesar de Abraão amar Isaac, ele sabia que Deus sabe de todas as coisas, né? E ele confiou e obedeceu. E Deus, a partir daquele momento, ele viu que Abraão temia ele e falou: não, eu realmente sei que tu confia em mim, então não precisa fazer esse sacrifício. Então, às vezes, Deus nos pede algumas coisas que a gente não entende, mas a gente tem que obedecer. Jovem que, às vezes, adolescente, gosta de questionar, né? E, às vezes, não entende o porquê de não poder fazer algumas coisas, mas a gente tem que obedecer e que lá na frente a gente vai entender por que Deus pediu aquilo. Então, com a Bíblia, a gente consegue ver várias histórias assim, né? Que homens foram obedientes a Deus e, no final, eles receberam o benefício daquilo que eles fizeram, né? Recompensa. Falar em obediência, né, a Deus quando está tudo bem, né? Tranquilo. O problema, a gente vai tratar um pouco disso ainda na lição, é quando, numa situação que nem essa que Abraão se encontrava. E aí, o que fazer, né, numa situação dessa? De fato, é difícil, mas é preciso obedecer. Sim, é uma das histórias mais lindas na Bíblia, né? Abraão se tornou o pai da fé. Então, tudo está relacionado, né? A fé, a obediência, o temor, tudo está relacionado com o amor. Então, a próxima pergunta vai para o Luiz.
Quais preparativos Moisés fez antes da sua morte? Quais eram suas principais preocupações e como ele lidou com elas? Bom, então, para responder essa pergunta, eu acho primeiro mais importante a gente falar das preocupações de Moisés primeiro, para depois falar do que ele fez em relação a elas, né? Do que Moisés tinha medo? Ele estava velho, ele já estava lá pelos 120 anos, e ele ia deixar o povo, né? Ele ia morrer, Deus falou para ele: Moisés, tu vai morrer, chama Josué que tu vai morrer, e instrui Josué e tudo mais. Então, Moisés ficou com medo do quê? De Josué não conseguir cumprir o serviço dele, no começo, claro, e também de abandonar o povo, e o povo trair a Deus, e assim Deus abandonar o povo. Então, agora eu queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, que fala um pouco assim do medo de Moisés. Então, aqui, ó. Pois eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer, reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades, para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei que, depois da minha morte, eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os pecados farão com que Deus fique irado contra eles. Bom, então Moisés ele chamou todos os líderes diante dele, né? E até depois, quando ele foi recitar o cântico de Moisés, ele fala, né, que o povo, né, vai se rebelar contra Deus, vai trair a Deus e Deus vai abandonar esse povo. Então Moisés ele dá instruções, ele dá oportunidade para o povo ainda voltar para Deus e se prostrar diante de Deus, se humilhar e falar: não, Deus, a gente não vai ser mais assim, a gente vai se virar para Ti, a gente vai Te adorar, mas mesmo assim a gente vê depois que o que Moisés fala no cântico se cumpre, né? O povo abandona Deus, Deus depois perdoa o povo, tudo acontece, né? Agora voltando um pouquinho aqui no versículo 31, no capítulo 31, no versículo 14 mesmo, o Senhor diz então a Moisés, né? Está chegando o dia da sua morte, chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem, que estava parada perto da entrada da tenda. Então, outra coisa que Moisés deixou, né, para a preparação foi Josué. Moisés, Deus e Josué foram para a tenda, eles conversaram com Deus, Deus preparou Josué, ensinou toda a lei a Josué. Então, Moisés, acredito que ele se sentiu mais tranquilo, né? Depois que Josué já sabia de todos os propósitos de Deus para o povo e para a vida dele. E acredito que seja isso assim que tranquilizou Moisés, e foi isso que ele deixou para o povo. Foi isso que ele fez a respeito do medo que ele tinha. E ali fala a questão do testemunho, né? Que a lei seria um testemunho. Só que um testemunho bom ou ruim depende do que o povo faria, Isso, né? depende da resposta do povo, né? Isso. Se o povo se voltasse contra Deus e fosse contra o cântico, então acredito eu que Deus perdoaria, né, as pessoas e continuaria abençoando o povo, como ele mesmo fala no cântico. E até porque depois que o povo se rebelou, Deus ainda perdoou o povo, né? E não abandonou o povo assim dessa forma como Moisés pensou que ele ia abandonar. Deus até tranquiliza um pouco Moisés ali no cântico. Mas eu acho que o ponto principal seria esse mesmo, assim, né? Do medo de Moisés que Deus abandonasse o povo e que o povo não queria se voltar para Deus, né? Mesmo Deus dando todas essas oportunidades, o povo ainda era rebelde e não conseguia temer a Deus. E ao longo de toda a liderança de Moisés, a gente viu o povo se rebelando várias vezes, né? Apesar de Deus aparecer e se mostrar através de vários acontecimentos que hoje em dia a gente, nossa, se aparecesse para mim, será que eu agiria que nem o povo? Muitas vezes a gente critica o povo de Israel, né? Que não tem fé. Mas quantas vezes Deus se mostra para nós hoje em dia, às vezes a gente duvida,
Quantas coisas a gente aprende na Bíblia, né? Todos os ensinamentos tem na Bíblia hoje, e às vezes acontece a mesma coisa que aconteceu com eles no passado e a gente age da mesma forma. Então, Deus está nos alertando aqui com o que aconteceu com o povo de Israel para a gente não ter as mesmas atitudes, né? Pecando como algumas coisas que eles faziam no passado, que a gente não repita os erros. A manifestação clara de Deus, né, para o povo naquele momento era uma. Para nós, hoje, a manifestação clara é a Bíblia. Né? Não adianta você falar, Deus não se revela de maneira grandiosa como se revelou no passado ao povo de Israel. Ele está na Bíblia. Né? Então, às vezes, a gente se questiona, faz algumas perguntas para Deus, que a gente já tem a resposta. A gente não precisa que Deus nos dê uma resposta, a gente não precisa orar ou fazer, né, igual muitas vezes a gente faz, vou abrir a Bíblia aqui, na página que cair, no texto que eu apontar meu dedo, é isso que é a orientação de Deus para mim. Não, a gente já sabe qual é a orientação de Deus, né, para várias coisas da nossa vida. Então a gente precisa de fato obedecer, né? Essa que é a questão principal, né? O momento de você retirar, sair do comando da sua vida e permitir que Deus tome o comando dela. Essa que é a parte difícil. A próxima pergunta, então, vai para o Douglas. Leia Josué 7 a 8. O que o Senhor disse a Josué? Como os princípios encontrados no texto se aplicam a nós hoje? Esse texto é um texto muito conhecido, né? Eu queria convidar vocês a abrir conosco no livro de Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8. Josué 1, versos 7 e 8. Geralmente a gente se pauta muito no verso 7, né? E é um texto muito conhecido e é um texto muito bonito. Na verdade, eu me lembro que durante essa quarentena o pastor Bruno pediu para que a gente pudesse mandar qual a nossa promessa bíblica favorita, né? E eu mandei esse texto, é a minha promessa bíblica favorita. Vamos ler? Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, prosperarás o teu caminho e será bem-sucedido. Essa questão de sucesso, né? Existem vários tipos de sucesso. E existe um sucesso que o mundo dá, que o mundo promove, e existe um sucesso que só o cumprimento da lei de Deus ela vai promover. O Senhor ele aqui condicionou a prosperidade de Josué à obediência, pois no reino de Deus o sucesso depende do estrito cumprimento da lei. Mas eu queria ressaltar alguns pontos que o texto traz aqui, que a gente talvez, por vezes, não se atenta para ele. A primeira coisa, Deus pediu para que Josué fosse forte, corajoso, sim, mas Deus pediu também para que Josué pudesse meditar na lei. Meditar na lei. Ou seja, queridos irmãos, é importante que a gente estude a lei todos os dias, é importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente estudar a nossa lição logo pela manhã. Porque quando a gente sai de casa totalmente desprotegido, né, com o peito aberto, achando que nós somos sábios demais, e agora eu me dirijo para nós jovens, a gente acha que é sábio demais. A gente cai, né? E Deus nos orienta para que sejamos obedientes. Porque a desobediência ela é a raiz de todo pecado e de toda miséria. Eu tenho aqui no meu braço, Janice, uma marca da desobediência. Quando eu era novo, eu me lembro que eu estava no aniversário, né, da minha prima, e em frente à casa dela tinha um terreno assim, meio abandonado, e tinha uma criançada toda que estava ali, pulando em cima de um colchão. E eu me lembro que meu pai falou, não vai lá, não vai lá.
Mas, como toda criança que se acha mais esperta do que os pais, o que eu pensei? Eu vou lá, meu pai não vai saber que eu fui, vou me divertir e vai ficar tudo tranquilo. Porque ele estava do lado de dentro da casa, né? E eu fui. E fui lá, estava brincando, pulando ali no colchão, e de repente uma outra criança me esbarrou e eu caí no terreno, ali no terreno baldio. Era um monte de mato, eu não sei o que tinha ali. E quando eu me levantei, eu olhei para o meu braço, eu só vi duas coisas, uma cor vermelha e a outra branca. Meu braço estava completamente desfacelado, aberto, cortado. Eu não sei com o que eu me cortei, não senti dor, só sei que ele estava cortado. E daí, qual foi a primeira reação quando eu vi? É correr para o pai, né? Aquele que havia alertado para eu não fazer aquilo. E aqui está a marca da desobediência até hoje. Eu tenho 12 pontos no braço direito aqui, em virtude de uma desobediência que eu cometi. Porque desobediência só leva à morte, só isso. E Deus aqui, Ele condicionou a prosperidade de Josué à obediência. Porque na vida, né, no cumprimento da lei, ela traz resultados positivos. A gente não pode plantar mandioca e colher batata, a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. E é importante que a gente medite, então, na palavra de Deus. Outra coisa que Deus traz aqui nesse verso é que a gente fale do livro, a gente fale da lei de Deus para outras pessoas. É uma outra coisa que Deus pede para Josué que faça. E a terceira coisa, ele pede para viver de acordo com o livro, ou seja, para que Josué fosse coerente. Porque hoje, infelizmente, há muita incoerência. A gente prega algo que a gente não vive, né? Então a gente precisa viver aquilo que a gente prega. A gente precisa meditar no livro da lei, sim, mas a gente também precisa viver aquilo que a gente prega. Então, mas resumindo isso tudo também, é preciso ter coragem. Assim como Deus disse lá no livro, né, lá no verso, no início do verso. É preciso ter coragem. Porque não é fácil para um jovem que está estudando sexta-feira à noite, está na faculdade, aulas às sextas à noite, não é fácil para ele ter que matar a aula para obedecer a Deus. É preciso ter coragem para isso. É preciso ter coragem também para você administrar o teu patrimônio e você dedicar parte dele porque Deus disse que isso é certo. É preciso ter coragem para isso. É preciso ter coragem também para você abdicar de se alimentar de algumas coisas que Deus falou que não faz bem. Então, é preciso ter coragem para isso também. Então, sim, Deus nos orienta. Tenha coragem, tenha força. Mas, acima de tudo, medite, confie, obedeça. Porque, ainda que a gente não usufrua de resultados ou de sucesso nesse mundo, com certeza a gente vai usufruir e Deus vai nos honrar num futuro muito próximo. Num futuro muito próximo, não aqui nessa terra, mas Ele vai nos honrar com certeza. Então, é importante isso. Esse texto, assim, por isso que ele é minha promessa bíblica favorita, porque ele traz lições, assim, espetaculares para a nossa vida. Esse texto realmente é muito bonito. Eu também mandei aquele dia para o pastor Bruno esse texto. E também era o preferido dele, né? E quando a gente se coloca no lugar de Josué, a gente entende a grande responsabilidade que ele tinha, né? Substituir o líder Moisés, que Moisés foi uma referência, né? Então a gente se coloca no lugar dele e percebe como ele devia ter medo, né? Dos desafios e das dificuldades que ele enfrentaria. Então Deus deu esse texto que a gente aplica na nossa vida até hoje, né? Para a gente ser forte e corajoso em meio às dificuldades. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima é para o Luiz. Como explicar o fato de algumas pessoas sofrerem apesar de serem fiéis, amorosas e obedientes? Bom, essa pergunta, eu confesso que eu achei assim a mais complicada, né? É porque... Oi? Não, eu achei ela muito complicada porque a gente dificilmente vai encontrar uma resposta direta ao motivo por que a gente sofre, né? O que é o sofrimento? Por que Deus prometeu que a gente ia prosperar e a gente sofre nessa terra? Por que
as pessoas que servem a Deus, os servos obedientes e fiéis de Deus, passam por dificuldades. Eu queria pegar aqui um exemplo, né, para explicar melhor essa situação. Vamos pegar aqui um homem bem próspero, assim, um homem que, para os padrões dessa terra, né, que a prosperidade seria o quê? Dinheiro, saúde e poder. Isso é prosperidade nessa terra. Se a gente pega o exemplo de um cara que tinha tudo isso na Bíblia, vamos pegar o exemplo de Jó, a pessoa mais clara. Ninguém na face da terra pode dizer que Jó não foi um homem próspero. Até a Bíblia diz que Jó era um homem próspero e ele andava com Deus. Agora, pegando a história de Jó, acredito que todo mundo conhece, né, a história de Jó, a gente não precisa ficar relembrando, né? Ele era um cara rico e, de repente, ele perdeu tudo. Aí tu vai chegando assim mais para o final do livro de Jó, ali pelo capítulo 42, a última resposta de Jó a Deus. Eu queria pegar ali um dos últimos versículos, ali, né, o versículo 5. Vou esperar vocês abrirem para a gente ler junto. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Por que Jó, só depois que ele perdeu tudo, ele percebeu, ele conseguiu ver a Deus, né? Por que quando ele estava lá no bem bom, assim, na vida boa, por que ele não conseguia ver a Deus? Ele só conseguia ouvir falar de Deus. E agora eu queria abrir um outro verso para a gente entender melhor essa resposta, que é um verso de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 7 até o 10. Para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho na carne. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes então orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é forte quando você é fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então encontro a força de Cristo em mim. O que Paulo e Jó perceberam, né, nesse momento assim da vida deles, né? Quando eles estavam em dificuldade extrema, que eles perceberam que Deus falava com eles, que Deus estava com eles, né? Eles perceberam assim a grandeza, a imensidão que Deus representa. E isso é uma coisa que a gente também passa nos nossos momentos de dificuldade. A gente precisa estar com Deus nas horas boas e também nas horas ruins. Quando a gente está em mais dificuldade, é quando a gente engrandece o nosso caráter e a gente se fortifica em Deus. Então, quando a gente está em maior dificuldade, no momento mais difícil, é quando Deus se mostra mais presente na nossa vida e Ele se mostra mais forte dentro de nós. É quando estou fraco que Ele mostra a sua força em mim. E é isso que a gente precisa pensar, né? Porque dessa terra a gente não vai levar poder, a gente não vai levar os nossos bens e a gente não vai levar a saúde, né? Que a definição de saúde dessa terra. A gente só leva para o céu o nosso caráter, e é aí que está a verdadeira prosperidade. A gente precisa engrandecer o nosso caráter para ficar cada vez mais parecido com Ele. E como que eu vou entender o caráter de Deus se eu não tenho uma experiência com Ele? Se eu não busco Ele nas horas de dificuldade? Como que eu vou construir uma experiência com Deus? Como que eu vou saber da imensidão, do perdão dEle, da compaixão dEle por mim, se eu não pratico essas coisas na minha vida? Não tem como, né? Então, o motivo que a gente sofre, na verdade, é porque esse mundo está em grande conflito. A gente vai passar por provação, a gente vai passar por dificuldade, mas é nessas dificuldades que Deus vai se mostrar forte dentro de nós. E é nisso que a gente tem que focar e engrandecer o nosso caráter para ficar cada vez mais parecido com Ele. Amém.
E no livro de Jó a gente percebe esse conflito, né, entre o bem e o mal, que ali meio que dá um parecer do que está acontecendo realmente que a gente não enxerga, né? Mas ali está dando para ver direitinho o conflito entre o bem e o mal. Então a gente tem que se apegar com Deus, com oração, estudo da Bíblia para se fortalecer, né? Então a última pergunta é para o Douglas. Como você pode seguir o exemplo de Cristo em todas as áreas da sua vida? Por que nossas ações falam mais que as nossas palavras? Como podemos seguir o exemplo de Cristo em todas as áreas da vida? Somente mediante a obediência. Eu digo que Jesus era a obediência personificada. Jesus, ele foi o único ser humano perfeito que existiu nessa terra. O único ser humano sem pecado, né? Então, além de Jesus ser o nosso exemplo, né? Além de ser o nosso exemplo, ele também é o nosso substituto. Então, se Jesus é o nosso exemplo, a gente precisa imitá-lo. A gente precisa buscar, é lógico, sabendo de todas as nossas imperfeições e dificuldades, né? Não vamos achar aqui que nós vamos conseguir ser igual a Jesus. Mas a gente tem que buscar, tem que colocar isso como um alvo a ser alcançado. Porque Jesus é a nossa referência, é o nosso exemplo. E nós, se Ele é o nosso exemplo, nós devemos imitá-lo. E uma coisa que Jesus fazia e que nós deveríamos fazer, porque Ele teve todo o sucesso que Jesus teve, é porque Ele tinha comunhão absoluta com o Pai. Jesus a todo tempo tinha comunhão com o Pai, a todo tempo Ele estava orando, a todo tempo Ele estava estudando a palavra. E somente com a ajuda do Espírito Santo, nós de fato também podemos alcançar aquilo que Jesus teve aqui nessa terra. Então, a gente precisa ter comunhão com o Pai, né? Tem alguns versos, né? Vou ler aqui rapidinho, no livro de João, de como Jesus se portava, né? E talvez seja exemplo para nós também, como nós devemos se portar. Livro de João, capítulo 5, no verso 30. João, capítulo 5, verso 30. Olha que Jesus diz aqui: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro fazer a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ou seja, Jesus ele tinha total dependência de conexão com Deus. E é isso que a gente deve fazer, né? Se a lei serve de algo importante para nós, é nos ensinar que a gente precisa ter absoluta comunhão com o Pai, né? Porque as palavras, né, elas convencem, né? Mas as ações, né, como você disse aí, ações falam mais que palavras, ações arrastam. Palavras convencem, mas ações arrastam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas se a fé não tiver obras, né, como diz lá no livro de Tiago, a fé por si mesma ela está morta. Então, é importante, sim. Eu acho que se a lição dessa semana traz algo de importante que a gente deve concluir assim, é que nós devemos ter comunhão com Deus. Devemos ser corajosos também, como disse antes, né? Mas devemos meditar na palavra, procurar fazer a vontade de Deus. Logicamente que não é fácil, né? E o Luiz respondeu aqui na pergunta anterior, quantas vezes a gente sofre, né, por querer fazer a vontade de Deus, né? Essa semana mesmo, né, na corte mais importante do nosso país, está para ser julgado um caso de alguém que decidiu ser fiel a Deus independente de qualquer circunstância. Eu conheço também uma moça, amiga, né, minha e da Ingrid, que ela decidiu ser fiel a Deus. Primeiro lugar no concurso e foi eliminada porque não foi fazer uma prova de aptidão física nas horas do sábado. Talvez a prova ia demandar ali 15, 20 minutos, mas ela decidiu ser fiel a Deus. Então, é fácil? Não, não é fácil. Eu estou falando aqui, mas nós sabemos que não é fácil. Mas nós precisamos focar naquilo que vem lá na frente. Não só aquilo que estamos vivendo nesse mundo, mas focar naquilo que vem lá na frente. De que um dia,
se nós fizermos o que Deus nos orienta, nós teremos sucesso absoluto no céu. Amém. E hoje, ao invés da gente ter apenas um conjunto de regras, a gente tem um exemplo de Jesus, né? Que veio nessa terra, ele foi obediente até a morte de cruz. Se ele não tivesse sido obediente, né, nós não teríamos o plano da salvação e esperança. Então, a gente tem que agradecer Jesus e também pedir para ele forças, né, para a gente obedecer essa lei que é refletida no amor dele. Muito obrigada aos amigos que participaram aqui. Vamos fazer uma oração, então, para fechar a lição. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que tivemos ao teu lado. Muito obrigada pela tua lei, que é amor, e o Senhor é amor, e a lei reflete o seu caráter. Nos dê um bom culto e um bom restante de programações. Fique conosco. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.